Podcast Tudo é ADM. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Tudo é ADM. E como você viu aqui no nosso primeiro episódio, e que não falta é assunto, e quem está aqui comigo novamente é o presidente Wagner Siqueira, que não se exibe de responder as nossas perguntas, e como eu falei para vocês no outro episódio, pergunta mesmo, que a gente está aqui para fazer um pinga-fogo com o presidente. E hoje o nosso tema é responsabilidade técnica da administração. Ainda tem muita dúvida quanto a isso. A gente tem algumas áreas que as pessoas ainda ficam, meu Deus, eu preciso ser profissional, eu preciso ser contratado da empresa. Peraí, que o CRA vai te responder tudo isso e, principalmente, vamos te explicar como funciona o cadastro de responsáveis técnicos para profissionais da administração que a gente implantou aqui na semana passada. Não é isso, Wagner? Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui com você e esclarecer todas as dúvidas que os colegas desejem, né? Com muito prazer. Essa é uma responsabilidade indiscutível dos conselhos profissionais em geral e no nosso de administração também. Você registra pessoa física, mas também registra pessoa jurídica. Quando você registra pessoa jurídica, a empresa, a pessoa jurídica, ela tem que indicar um responsável técnico pela atividade dela. Por exemplo, uma obra de engenharia exige um responsável técnico no registro no CREA. Um hospital, uma clínica, exige um responsável técnico na área de medicina nesse hospital e nessa clínica. No campo da administração, nós temos também empresas que são registradas obrigatoriamente no conselho para o exercício da atividade delas, dependendo dos quinais que atendam ou que cumpram as exigências inscritas na Lei 4769 de 65. Portanto, as pessoas jurídicas inscritas, elas têm também que ter responsáveis técnicos. E aí é que nós... E sempre há uma dificuldade. As empresas, ao se registrarem, nem todas têm o responsável técnico com facilidade, eles não sabem como contratar. Então, a ideia do cadastro foi facilitar democraticamente a todos aqueles que desejam, do todo o conjunto de registrados no Conselho, né? Sejam tecnólogos, sejam profissionais de administração, bacharéis em administração, que queiram ser registrados como responsáveis técnicos, que eles se credenciem. Então, a empresa vai lá e escolhe o nome que melhor lhe aprouver. É uma listagem completamente isenta, idônea, que o CRA só verifica se esse profissional está em dia com o conselho, registro válido, adimplente, e entrega a lista para a empresa. Isso. A empresa que faz essa escolha independente do conselho. Exatamente. E a forma de remuneração que a empresa terá com esse profissional também é de sua livre escolha, a gente não tem nenhuma influência, nem devemos ter. É uma livre negociação da empresa que precisa de um responsável técnico. Muitas têm já responsável técnico. Ou já tem pessoas que eles escolham antes, que não esteja necessariamente no cadastro. Também é livre, né? E todos que estão a ser registrados no cadastro foram colegas que estão se dispondo, né, a se cadastrar como revelando o interesse que eles têm em atuar como responsável técnico. A relação de responsável técnico com a empresa também varia da negociação que o colega tiver com a própria empresa. Numa livre negociação, a gente não interfere nisso. Alguns têm contrato de trabalho, outros têm contrato de uma espécie de consultoria, enfim, a sociedade, né? Etc. Eles estão ou integram a sociedade, como for o caso, e aí eles têm a remuneração compatível com isso. E tudo isso está explicado no manual de responsabilidade técnica que está no nosso site, né, Wagner? Quando a pessoa chega e entra, ele vai ter todos os dados, todas as informações no manual e tudo que a gente está dizendo aqui está explicitamente colocado para que haja o pleno atendimento. Agora, entendimento também. Agora, se a empresa ainda tem dúvidas, veja, ela procura aqui a nossa área de registro de pessoas jurídicas e que a Ana Cristina certamente o fará com grande competência e com muito interesse, porque a gente quer facilitar o registro da empresa. Muitas vezes, quer dizer, a empresa realmente não tem a quem indicar, e nós temos bastante oportunidade, quer dizer, muita gente, os colegas todos são potencialmente
prontos para atender a essa necessidade. O cadastro é mais uma oferta de prestação de serviço a esses nossos registrados, que são as empresas, pessoas jurídicas. Todo mundo pensa que o Conselho só registra a pessoa física, como se nós fôssemos um sindicato. Não é verdade. O Conselho não é sindicato, o Conselho é uma autarquia federal e ele tem registro de pessoa física e de pessoa jurídica. Não só o de administração, mas de todas as profissões. Então, trocando em miúdos aqui, vamos fazer essa ponte entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas registradas. Mas é mais do que isso. Também é uma questão de oportunidade de trabalho, de entrar no mercado de trabalho para os nossos profissionais, né, Wagner? É claro que isso aumenta a empregabilidade dos nossos colegas que nem sempre consideraram essa hipótese. Então, agora a gente oferece democraticamente para todos e vamos estimular muito o responsável técnico. Porque o responsável técnico é muito forte no do Conselho de Engenharia, no Conselho de Arquitetos e Urbanismo, menos nos advogados, mais forte também, porque tem os escritórios de advocacia, também tem o responsável técnico. Então, mas o nosso é muito pouco debatido, é muito pouco falado. E nós queremos liderar esse processo no Brasil de tal forma que no Rio de Janeiro, os profissionais do Rio de Janeiro aumentem muito a sua empregabilidade, a sua capacidade de renda, de emprego, muitas vezes, mas pode ser apenas uma contratação de prestação de serviço com a empresa, né? De sorte que isso é uma ponte entre a pessoa jurídica registrada no Conselho e a pessoa física, que também é nosso colega registrado no Conselho. Nós não estamos falando de qualquer empresa, nós estamos falando, né, das 5.000 empresas registradas hoje no Conselho Regional de Administração. Número de empresas que queremos aumentar. Quanto mais aumentamos o número de pessoas jurídicas registradas, mais nós aumentamos a possibilidade, a capacidade de empregabilidade dos nossos profissionais, pessoas físicas, que podem atuar como, e devem, mais do que podem, devem atuar como responsáveis técnicos. Não dá para ter um registro de pessoa jurídica sem cumprir uma exigência fundamental, que é a apresentação do nome daquele colega que vai ser responsável técnico. Se for tecnólogo, é uma empresa que deve ser dedicada à especialização desse tecnólogo. Se for um profissional de administração, um bacharel, aí essa exigência não é necessária porque ela já consta da própria lei. Então é aquilo, né? No banco, as empresas que forem acessar o banco, elas vão ver lá. Uma empresa de recursos humanos que deve ter o registro aqui no CRA. Eu preciso de um responsável técnico. Vai lá, fazer uma busca direta, pode buscar por um bacharel registrado, devidamente registrado aqui no Conselho, e pode procurar, né, um tecnólogo em recursos humanos, que é a área fundamental. Perfeito. É isso? Exatamente. Logística, a mesma coisa. Claro. E todos os outros campos. Exatamente isso. Exatamente assim. Isso já funciona, veja, a gente não está falando, né? Não é novidade, mas já está funcionando. Não é promessa de político. Não, isso nunca teve uma empresa que não pode, seria um descumprimento legal para todas as profissões. Você tem que ter o responsável técnico associado àquela empresa que foi registrada, senão não tem um registro. A pessoa jurídica não se registra se ela não apresentar o responsável técnico. Às vezes uma empresa tem pressa de se registrar e não tem esse nome desse responsável técnico. Então, nós estamos oferecendo todo o cadastro já devidamente selecionado, para ele não ficar procurando entre os 50.000 registrados, ele procura aqueles colegas no cadastro de responsável técnico que já se dispõem a disputar uma vaga, que eles podem ser perfeitamente recrutados e selecionados. Já estão no cadastro como um recrutamento feito. Basta selecionar. E, como você falou, isso também é um ciclo, né, de atuação da atividade principal do Conselho. A questão do mercado de trabalho e a questão da fiscalização, né, porque perpassa a fiscalização, que nós fiscalizamos essas empresas que atuam com os quinais relativos à administração, que precisam se registrar, precisam ter o responsável técnico, empregabilidade, e assim a gente trabalha um ciclo na atividade fim do Conselho, o motivo de existir. Exatamente. A razão de ser de um Conselho, por isso que é uma autarquia de fiscalização do exercício profissional, mas tem como resultado
dessa fiscalização sempre o registro de pessoa física ou o registro de pessoa jurídica. Muitas vezes a empresa vai se registrar, tem um profissional no seu quadro que é profissional de administração e que não esteja registrado, mas que ele pode se registrar e ser apresentado como a opção que a empresa deseja, como responsável técnico também. E o responsável técnico, ele tem diversas, né, obrigações, né, assinaturas, necessidades que você também vai encontrar nesse manual. Exatamente. E tirar todas as dúvidas. Nós queremos clarificar esse personagem, esse protagonista importantíssimo, que tem sido durante muito tempo na nossa profissão tratado de forma secundária, quando ele tem um papel predominante, importante e que precisa ser respeitado e estimulado, enriquecido. Nós vamos fazer um curso, já, né? Já fizemos há alguns anos atrás, eu acho que foi em 1914. Não, 2014. 1914 foi a Primeira Guerra, Wagner. Não foi difícil, mas não foi uma guerra. Outro dia, aqui no nosso Tudo é ADM, eu fui falar numa frase apenas, que a emenda constitucional era federal, eu falei toda vez estadual, mas teve uma que eu vi, que eu falei federal, ficaram me cobrando. Foi um erro como esse agora, né? Acontece. Mas é 2014, nós fizemos um curso na Feijão com muito sucesso, orientando, esclarecendo e estimulando o responsável técnico. Estamos retomando esse esforço em 2014, que ficou parado esses anos, esses praticamente 10 anos, para agora criar uma forma institucionalizada. E a forma institucionalizada é exatamente o cadastro. Sempre terá o cadastro como mais uma alternativa de estímulo à empregabilidade dos nossos profissionais de administração, todos tecnólogos ou não, bacharéis, mestres e doutores também na sua área de especialização, e mais do que isso, também estimulando e facilitando a vida desse personagem importante no Conselho, que são as pessoas jurídicas que se registram em função dos quinais. E tudo isso culmina em uma melhor oferta desses serviços para a sociedade, uma oferta balizada pelo profissional, que é o fim de tudo, né? Seja uma empresa de consultoria, seja uma empresa de locação de mão de obra, enfim, as empresas que são registráveis no Conselho. Elas vão prestar um melhor serviço e, se não prestarem, tem a responsabilidade técnica desse colega que está sujeito a todas as questões, junto com a empresa, pela responsabilidade que ele tem como responsável técnico. Vai ser assim amanhã? Não. Sempre foi, desde que a profissão foi implantada nos idos de 1965, 65. E agora a gente vai jogar só uma luz e vamos... Mais uma luz. Exatamente. Então, vocês aguardem aí que vem o curso, vem mais novidades. A gente vai fazer um FAQ para tirar todas as dúvidas quanto a essa questão da responsabilidade técnica. Mas se ainda ficar alguma, entre em contato com a gente através do chat, através do e-mail, através do telefone. A gente sempre está aqui disponível para poder te responder, pessoa física e pessoa jurídica. Wagner, então, para a gente fechar o nosso segundo episódio, Arte, Cultura e Gestão. A nossa dica para quem está escutando a gente. Peraí, não fica nervoso não, que eu vou dar a minha primeiro, que eu já separei aqui com muito carinho. Ó, a minha dica no Arte, Cultura e Gestão é o filme A Grande Virada, que em inglês é The Company Man, que é com o Tommy Lee Jones, o Ben Affleck e o Chris Cooper, que são 3 colegas que têm uma vida maravilhosa e, de repente, se veem desempregados devido ao corte de pessoal e eles precisam se mobilizar, mudar completamente as suas vidas, mostrar como falar isso para a família, como agir isso em família. Enfim, é bem interessante que mostram como é que eles conseguem se recolocar no trabalho, as dificuldades. Enfim, é um filme bem bacana e essa é a minha dica do Arte, Cultura e Gestão. Você, vai. Eu sempre volto para os clássicos, você sempre falando do moderno, do atual, do presente, e eu me voltando para o clássico. A questão da mulher, ela ganha uma importância muito grande, né, nesse primeiro quartel do século XXI. Mas é preciso que a gente compreenda e vá lá atrás nas origens. Assim como indiquei o Mercador de Veneza na questão da globalização, né, eu queria indicar hoje Casa de Bonecas,
de Ibsen, que é uma peça fundamental que trata, em 1878, se a gente pegar esse texto hoje, ele é absolutamente presente, tanto que ele é objeto de filme, de teatro, de vez em quando aparece nos teatros uma nova versão de Casa de Bonecas, uma nova reapresentação de Casa de Bonecas, que trata da questão da mulher, como ela escapa do machismo, das limitações, a personagem e na empresa, quer dizer, como é que ela sai disso, nessas dificuldades. Será isso diferente do que hoje a mulher vive, né? Até pouco tempo a gente sabia que uma mulher não conseguia sequer viajar se não tivesse autorização do marido, né? Tinha a questão de carteira de identidade, isso tudo melhorou, vem melhorando, mas as questões psicológicas, principalmente psicológicas, que o Ibsen revela em Casa de Bonecas, são ainda presentes, né? Porque às vezes a natureza do homem ela é permanente e universal. A gente pensa que as pessoas vão mudando, mas mudam e vêm as gerações e os mesmos dramas, as mesmas atitudes psicológicas. A legislação tem que diminuir isso, coibir, mas o cotidiano da mulher em família e na saída da mulher em família, que é bem-sucedida depois como profissional, ela precisa ser tratada, né, e talvez na sua origem, enriquecendo o momento atual. Casa de Bonecas, de Ibsen. Muito bem. Moderno, a gente faz uma boa dupla. A gente faz uma boa dupla de indicação. Wagner, obrigada pela sua presença aqui no Tudo é ADM. Um prazer recebê-lo. E obrigada a você que assistiu, que ouviu a gente. Agora também estamos no Spotify, no Deezer. Então você encontra a gente no YouTube, Spotify, Deezer. E tem muita coisa boa vindo por aí. Acompanha a gente. E eu aguardo você no próximo Tudo é ADM. Até lá, tchau, tchau.